Aproveitando, última Muito coisa, é o professor Antônio Correa de Lacerda. E ele perfeito. falou umas grandes verdades que haveria que anunciar para todo o Brasil. Erros que se estão cometendo na economia, especialmente o Banco Central. Tudo bem. Obrigado, Carlos Prudêncio. Não se sabe quanto está pagando, a reforma busca eliminar na medida em que propõe a cobrança dos impostos por fora e não mais por dentro, como vem acontecendo em relação ao ICMS, ao PIS e ao COFINS, especialmente, e o ISS da mesma forma. Então, essa proposta de cobrar os impostos por fora, ele elimina isso. Agora, é sabido que não há um consenso na sociedade como um todo em relação a essa proposta. Tanto é que se ouve muito, os jornais estão todos os dias noticiando, entidades, estados ou municípios que não estão concordes com o projeto que está sendo apresentado e buscando alguma mudança. E também setores da economia, como área de serviços, supermercados e outros que vão ter um impacto, de fato, em relação ao sistema tributário, aos tributos que vem incidindo. Mas, de uma forma geral, não tem como reformar sem que alguns setores sejam atingidos, de fato. Para não ser, tem que continuar como está, e eu acho que não é todo mundo, é consenso geral que isso não pode permanecer por mais tempo. Então, a reforma é, de fato, necessário e os pontos precisam ser ajustados para que atendam a nação como um todo e não individualmente grupos ou pessoas. O que preocupa em relação a isso é o longo tempo para ser instituído, de fato, essa reforma que está sendo pretendida. Com uma das mudanças no imposto de bens e serviços, que é do ICMS, que engloba o ICMS e ISS dos estados e municípios, é a tributação no destino. O nosso sistema não cumulativo, ele acaba tornando isso bastante, não difícil, mas complexo, e vai continuar tendo uma complexidade para isso muito grande, porque o ideal para ter um imposto no destino é o regime que os Estados Unidos usam, por exemplo, que é o imposto sobre consumo. Na venda final, a consumidor final é cobrado imposto. Nas outras atividades, das atividades intermediárias, não. Porque hoje nós temos, como exemplo, uma empresa que produz a matéria-prima na Bahia, vende para Pernambuco, que vai fazer uma outra parte, depois vende para São Paulo, que vai embalar, e vende para o Rio de Janeiro, que vai produzir um produto ao consumidor final. Quer dizer, qual é o consumo que vai ser considerado para fins de tributação? É o consumo da matéria-prima, é o consumo final para o consumidor final, e como isso vai ser tratado, o imposto das operações intermediárias. A criação de um conselho federativo que busca resolver essas questões todas, ela vai ter muito trabalho para implementar essas medidas e para arrecadar e repassar o imposto para cada um dos estados, considerando todas essas situações. E esse conselho também, é importante falar um pouco sobre ele, tem como objetivo, eu até anotei aqui qual é o objetivo, para não falar coisa que incorreta, mas o Conselho tem como objetivo editar normas infralegais, quer dizer, substituiria hoje o CONFAS, me parece. Ele não está dizendo isso claramente, mas eu vejo que seria um órgão que substituiria o CONFAS. Uniformização de interpretações da legislação,
arrecadação do tributo, efetuar as compensações, quer dizer, as compensações entre os estados e municípios, entre os diversos estados e os diversos municípios em relação à arrecadação, distribuir o produto da arrecadação para cada um dos entes tributantes e dirimir questões suscitadas entre os contribuintes e a administração pública. Aí vem uma questão importante, porque hoje nós temos o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que julga as questões administrativamente, as questões federais. E temos, cada estado tem um Tribunal de Impostos e Taxas, aqui em São Paulo é o TIT, que julga todas as questões vinculadas à ICMS e os impostos estaduais de forma geral. E temos em cada prefeitura de município mais organizado também um conselho de contribuinte municipal que resolve as questões vinculadas com ISS. Mas isso ficaria atribuído a esse conselho. Então, teoricamente, os conselhos, os tribunais administrativos existentes hoje nos estados e municípios deixariam de ter função. Mas nós temos ainda, fora isso, tem IPTU, tem ITBI e TCMD, que continuam os impostos. Isso, então, continuaria os tribunais administrativos existentes hoje para dirimir as questões relacionadas a esses tributos. Quer dizer, teria uma duplicidade, mais um órgão julgador administrativo em cada um dos estados, em cada um dos municípios para essa questão. Quer dizer, isso é bastante importante e não tem hoje nenhuma indicação de como vai se dar essa situação. Um minuto, Gilson. Um minuto. Um minuto. Tá certo. Não, em princípio, eram essas questões que eu queria colocar. Em relação ao IPVA, eu acho que é uma situação salutar, acabar com a discussão entre se as aeronaves e barcos são tributados ou não. Eu não acho que não tem nenhum sentido não ser, porque é um veículo automotor do mesmo jeito, né? Não é diferente, mas os tribunais entenderam que não seriam tributados e vejo meio sem sentido esse tratamento diferente entre um automóvel e um barco ou um avião. Então, de fato, não tem sentido. Então, esse aspecto me parece que vai ser resolvido também na reforma. Mas, para finalizar, a situação, eu acho que ainda vai dar muita discussão, porque, principalmente os estados e municípios, o estado de São Paulo está contra esse conselho, já se manifestou sobre isso. Os estados da região sul também estão se reunindo para definir uma forma de atuação e para discutir essa reforma. Então, eu vejo ainda com alguma dificuldade. E o William Vac disse ontem numa reportagem que quanto mais perto da data da reforma, da data da votação da reforma nós chegarmos, mais difícil é a reforma. Então, de fato, eu vejo que tem muito caminho ainda para percorrer. É isso aí. Obrigado. Perfeito, Gilson. Muito bom, muito obrigado. Como você usou 15 minutos, é justo que os outros tenham 15 minutos também, né? Luigi Nesi, com a palavra. Boa noite a todos. Obrigado, Fábio, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para discutir esse assunto que se discute há 30 anos. A reforma tributária no Brasil é 30 anos. Se você tiver... E aquela que está sendo apresentada hoje não diferencia muito daquilo que foi apresentado 30 anos atrás. Por isso, para mim, primeira parte, eu acho que essa reforma está regredindo e não facilitando a vida dos contribuintes. Aquele objetivo de simplificação, de modernização, de facilitação de arrecadação dos impostos, resolver o problema dos estados e municípios, entes federativos, e criar um processo simplificado, não é verdade. Essa reforma é muito mais complexa. Só você vê, o próprio Gilson não conseguiu terminar de mostrar o que é o atual projeto. E são 3 projetos que estão aí. A PEC 45, a PEC 110
e a PEC 46, fora as outras PECs que estão rodando para ser apresentada em plenário. Essa comissão que foi criada, ela não resolveu, não resolverá uma solução objetiva, e estamos fazendo uma reforma, viu, Fábio, você que é da área industrial, para 10% do PIB, que é a indústria. Hoje a indústria representa 10% do PIB, enquanto que o serviço representa 74% do PIB. Então, nós temos que buscar o quê? E onde está o emprego? Está no serviço, não está na indústria. Cada vez menos a indústria vai empregar menos e o serviço vai empregar mais. Cada vez mais a indústria vai ser robotizada, tecnologia modernas vão fazer com que os produtos sejam fabricados com mais facilidade, etc. E quem vai participar, a participação do serviço no setor industrial é cada vez maior. Hoje já é 40%, provavelmente vai chegar aos 60% daqui brevemente. Então, a minha proposta, veja bem, não é discutir o sistema que foi apresentado ali. A minha proposta de 22 anos atrás é desoneração do trabalho. Nós queremos desonerar o trabalho para poder aumentar o emprego. Esse é o objetivo de qualquer economia, aumentar todo mundo empregado ou todo mundo empreendedor. E isso é o objetivo da nossa proposta, é diminuir a carga tributária sobre o trabalho, facilitar, fazer com que as empresas possam contratar mais e pagar menos impostos sobre o trabalho. Onde nós vamos ter que pagar o imposto é no imposto novo, é um imposto digital, é um imposto que está a movimentação toda da economia hoje está na nuvem, não está mais no chão de fábrica, não está mais nas rodovias que transportam mercadorias. Você está endeusando essa reforma, por exemplo, está endeusando a nota fiscal, coisa que não precisa mais existir, não vai existir futuramente. Nós vamos ter tudo um processo eletrônico, um processo facilitado para você pagar e recolher impostos. Então, a desoneração da folha é o objetivo. Se não tiver desoneração da folha, nós não vamos para frente com essa reforma. A nossa proposta de desoneração da folha, que acho que muitos de vocês já conhecem, é você retirar os encargos sociais sobre a folha de pagamento, transformando numa contribuição sobre alimentação financeira. É uma substituição tributária, não é um novo imposto. E o que é essa base do novo imposto? É a movimentação financeira de todo o setor econômico, como existia a famosa CPMF, que foi retirada da possibilidade de continuar, e era um imposto, esse sim é um imposto fácil de arrecadar, um imposto que praticamente quase as pessoas nem percebiam que estavam pagando imposto. Luigi, você mutou o microfone. Era praticamente insonegável, e tanto é verdade que até hoje não tem nenhum questionamento jurídico sobre o ICPMF, não tem nenhum questionamento na Justiça do Trabalho, nem na Justiça do Trabalho, nem na Justiça Federal, sobre esse tipo de imposto. A nossa proposta é exatamente essa, você retirar esses encargos, transformando isso numa contribuição sobre alimentação financeira, e o valor necessário para que seja arrecadados os 300 bilhões que são arrecadados hoje sobre folha é uma alíquota de 0,74%. Com essa alíquota, a gente arrecada os 300 bilhões que hoje são arrecadados sobre a folha de pagamento. Outra coisa importante também que eu queria mostrar é que antigamente se falava muito que o setor de serviço era um setor que empregava mão de obra barata e mão de obra de segunda qualidade. Hoje não, hoje o setor de serviço é o setor que melhor emprega e se paga os melhores salários, a média salarial. Hoje estamos com mais de R$3 mil a média salarial sobre o setor de serviço, enquanto que a indústria, por exemplo, está com 2.534 salários médios, né? E o salário total médio nosso é 2.653. Então, também essa desmistificação de que o setor de serviço pode ser onerado mais porque não emprega bem, não é verdade mais isso. O que isso melhoraria com relação à retirada desses impostos sobre a folha de pagamento? Nós teríamos, primeiro, uma facilidade de empregar, certo? Nós diminuiríamos, além de tirar os 20% do INSS, os 2,5% do salário de educação e o INCRA,
Nós retiraríamos também, diminuiria a carga tributária sobre o empregado. Em vez de cobrar o empregado receber hoje, que ele paga cerca de de 4,5% a 11%, certo? Ele diminuiria, nós teríamos 3 pontos percentuais sobre esse valor, fazendo com que o empregado, quando retirasse o dinheiro do banco, ele vai pagar a contribuição à suplementação financeira, mas ele já foi compensado com a diminuição de carga tributária dele no INSS pessoal dele. Então, os 50 milhões de trabalhadores hoje que estão seletizados não vão pagar essa conta. A conta seria paga por toda a sociedade, como o próprio artigo 195 da Constituição diz que a Seguridade Social tem que ser paga por toda a sociedade. E é o que nós estamos propondo. Quer dizer, você aumenta a base tributária, você melhora a arrecadação, acaba praticamente com a sonegação e você tem uma melhor contribuição de base tributária da contribuição previdenciária, que é sempre o gargalo de qualquer governo, é um calo no sapato de qualquer governo. Toda vez que tem que a primeira coisa que o novo governo faz, não temos que reformar a Previdência porque não tem mais dinheiro, porque está acabando o dinheiro, etc, etc. Com essa solução, nós fizemos alguns estudos, mostramos que se a gente tivesse implementado esses valores, quando nós propomos 20 anos atrás, nós teríamos hoje um aumento de arrecadação de quase 16 bilhões a mais de arrecadação sem mudar a base tributária, simplesmente pelo aumento da movimentação financeira ao longo desses anos foi muito maior do que o aumento salarial, a média salarial dos funcionários e a empregabilidade. O emprego diminuiu, mas a economia se sustentou isso. Então, como todo mundo paga todo mundo, paga a igreja, paga as ONGs, pagam até os criminosos pagam, porque quando eles vão comprar alguma coisa, eles vão ter que pagar, tirar o dinheiro para pagar e vão pagar a CPMF. Quer dizer, toda a sociedade estaria pagando isso com uma simplificação muito fácil de ser controlada através do próprio banco. Nós teríamos um aumento do PIB de 1,5%, fizemos um cálculo aqui, e aumento do emprego de quase 1.800.000 novos postos de trabalho. Se a gente fizer essa mudança agora em 18 meses, a gente conseguiria isso. É tudo que a gente está querendo fazer hoje. E a inflação diminuiria de 0,6%. Então, tudo isso tem que ser feito antes mesmo da própria modificação que está sendo proposta pelas PEC 45, 110 ou 46. Antes disso, a gente não tem como discutir. Você pode ver que o governo, ou qualquer governo, tanto o governo atual como o governo anterior, nunca apresentou nessa proposta os números. Falava, a gente não sabe o que vamos fazer. Bom, mas a gente faz simulações. Nós fizemos todas as simulações possíveis e imagináveis. Agora, se houver mudanças na base tributária, você também vai mudar as simulações, mas eles nunca apresentaram nenhuma proposta. Então, é verdade que nós fizemos um estudo, eles estão propondo 25% de INSS, sobre valor agregado, o IVA, e o que a gente está propondo? Amigos, família. Alô? Apaga e escreve de novo. Precisamos que todos mantenham seus microfones mutados, por favor. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Luiz. Só o seu que não precisa ficar mutado. O meu não está? Pode falar, Luiz, estamos te ouvindo. Então, o que a gente está propondo? Exatamente isso, fazer com que as pessoas possam ter condição de ser melhor empregado, pagando melhores salários e menos impostos. Com isso, a gente aumentaria a possibilidade de empregabilidade e fazer com que também os questionamentos entre empregado e empregador diminuiriam, já que não existe uma base tributária sobre o salário, não existiriam também questionamentos jurídicos. Se aquele salário, se você pagar uma conta de luz ou uma conta de telefone para algum funcionário, não ser interpretada como salário indireto, né? Já que não existe mais os impostos sobre qualquer salário, você teria melhoraria até essa relação entre empregado e empregador, simplificaria até esses processos. Então, o que a gente tem proposto e infelizmente as pessoas
não estão colocando isso com o devido a devida complexidade toda que está aparecendo. Deviam apresentar a mesma posição que nós estamos apresentando, deviam apresentar também esses números. Nós fizemos uma simulação de que os 25%, como eu estava dizendo, a proposta de 25% do IVA novo, nós fizemos uma proposta que para arrecadar os 900 bilhões que representado por esse novo IVA de 25%, precisaria de uma alíquota apenas de 16,5% e não de 25%. Então, essa diferença de 16,5% para 25%, da onde vai? É aumento de carga tributária, provavelmente. Ou transformar isso em benefício para alguns setores que querem diminuir a alíquota diferenciada, como saúde, educação e outros setores também que estão pleiteando uma diminuição em relação à alíquota básica. E isso cada vez mais vai ter pressão durante esse processo. Quer dizer, quem tiver mais bala na agulha, provavelmente vai ser beneficiado. E não aquele que tem efetivamente a necessidade de empregabilidade, né? E o nosso setor cumulativo, o setor de serviço, prefere pagar a cumulatividade do que a não cumulatividade. Nós não temos nada para compensar ao longo da cadeia produtiva, praticamente. Nós estamos no fim da linha. Então, eu vou compensar o quê, né? Na hora que a manicure vai fazer a prestação de serviço de alguma coisa, ela já está no fim da linha, não tem nada para compensar. Vai compensar o quê? A tesoura e o esmalte, né? Não tem pouca coisa para se fazer isso. Enquanto que nós, os empregadores, temos que arcar com os impostos, e é o maior arrecadador de impostos hoje para a Previdência, é o setor de serviço, que não é compensado e nem reconhecido sobre esses aspectos. Então, o que nós temos? Fim da sonegação, redução de custo Brasil, aumento de exportações, aumento de competitividade, aumento de investimentos, crescimento econômico de mais ou menos 1,5% do PIB em 18 meses e aumento do emprego de 18 milhões de empregos novos, 1.800.000 de empregos novos em 18 meses. Tudo isso aqui é o que hoje está se procurando fazer, simplesmente fazendo essa modificação, tirando os encargos sobre folha e transformando numa contribuição de suplementação financeira. Sem essa proposta, eu posso garantir para vocês, não digo garantir porque seria uma pretensão muito forte da minha parte, mas tem várias dúvidas se essa proposta de reforma tributária vai continuar. Era isso. Muito bom, Luigi, muito bom. Então, você falou, ficou dentro do seu tempo, tem uma pergunta já bem direta do Ricardo Amoroso, que é sobre como seria distribuído esse valor arrecadado pela contribuição sobre operações financeiras. Como é que seria a distribuição entre os 3 entes da federação, não é isso, Ricardo? Não. Isso aí vai direto para a Previdência. É só para a Previdência. Chamam de contribuição previdenciária. Exclusivamente para a Previdência. Não tem para outra aplicação. É para financiar. Nós estamos mudando a base tributária. Olha, esse é o projeto. Depois eu posso mandar para vocês. Ó. Tá? É você transformar uma base tributária muito maior, muito mais segura, muito mais firme do que você fazer uma base tributária sobre salário que não se mantém mais e não tem condição de se manter ao longo Tanto é verdade que durante a pandemia houve uma diminuição de emprego e houve uma diminuição de arrecadação de impostos sobre isso. Enquanto se você tivesse implantado exatamente a CPMF, você teria um aumento de carga tributária, um aumento de arrecadação e não precisaria ter feito essa alteração. Essa é a nossa base de apresentação e seria simplesmente para a Previdência, não seria para outra coisa, não é para usar para outro tipo de solução, não. Tá? Perfeito. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui. Esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês. Desculpe, mas eu não pus na tela. Mas, olha, se a gente tivesse implementado, é uma boca do jacaré, que eu vou mostrar aqui. Não sei se vocês estão... Dá para ver aí? Dá para ver que tem uma boca de jacaré. Isso. Essa boca de jacaré, a parte de cima, seria a arrecadação da contribuição à suplementação financeira. E a parte de baixo é aquilo que foi arrecadado.
essa diferença, simplesmente, sem aumento de carga tributária, nós teríamos hoje um superávit de 302 bilhões de reais se tivéssemos implantado isso em janeiro do ano 2000. Sem aumento de carga, sem aumento de absolutamente nada, mantendo simplesmente uma base. Poderíamos, com essa diferença de arrecadação, quem sabe até diminuir a carga tributária sobre outras alternativas. Então, esse é um fato, é um documento baseado em dados oficiais do governo que tem que ser colocado na mesa de discussão e não simplesmente dizer, olha, provavelmente vai ter um aumento, se aumentar a arrecadação da renda, nós vamos diminuir a carga tributária sobre folha. Isso é conversa fiada. Se não aumentar a renda, quem falou que vai aumentar a renda? Não vai aumentar a renda, não vai ter diminuição nunca da carga tributária. Quer dizer, é um negócio de louco. Você fazer um imposto, diminuição do imposto e prometer uma diminuição de uma carga tributária sobre folha baseada na renda futura que você pode ou não ter ou não no futuro. Quer dizer, é negócio de, se você pensar bem, a gente está virando de cabeça para baixo isso aí. Mas é isso aí. É simples, objetivo e sem muito questionamento. Só que isso é só para a Previdência. Seria um imposto previdenciário para manter o equilíbrio da Previdência. É mudança, inclusive, da base tributária. Perfeito. Luigi, muito obrigado. Agora sim, estamos no tempo. Passo a palavra para o professor Fernando de Oliveira Marques. Boa noite, Fábio, e boa noite a todos os nossos amigos e amigas aqui do PNBE. Essa questão da reforma tributária e o que está na mesa com as PECs que estão sendo analisadas em regime de votação é bastante interessante e muito complexo. A boa notícia é que nós temos uma discussão de reforma tributária. Mas a má notícia é que nós temos uma discussão de reforma tributária nestes termos e neste momento. Do ponto de vista jurídico e econômico, já tem vários autores, cito um dos meus queridos professores, professor Ives Gandara Martins, né? Que já em 88, com a Constituição, já dizia, ele e outros, que nós tínhamos uma receita de um Estado falido, onde a situação tributária não casa com as atribuições distribuídas pela Constituição aos entes de Estado, União, Estados e municípios, além da questão previdenciária. Isso faz 35 anos. E não há dúvida de que a situação fiscal realmente é, no Brasil, complexa, para dizer o mínimo. A complexidade do sistema tributário que foi erigido a partir da Constituição de 88 é alguma coisa de uma tecnologia para exportar loucura para o mundo. Nós temos 3 entes tributantes, União, Estados e municípios. Cada ente tributante tem os seus fiscais, que não concordam entre si, os seus procuradores de entes tributantes, que não concordam entre si, os tribunais administrativos em cada ente tributante, em 2 esferas de julgamento, que não concordam entre si. E como se não bastasse, temos toda a discussão que é levada para o judiciário em 4 esferas de julgamento que também não concordam entre si e que, invariavelmente, existem centenas de exemplos
que mudam de ideia sobre a questão tributária. Portanto, essa complexidade leva a uma insegurança jurídico-econômica que paralisa, freia a economia brasileira se você fizer qualquer comparação com a economia de qualquer país do mundo civilizado. Isso é a grande perda de competitividade. Além do que, a carga tributária no Brasil ela é elevada. Há várias discussões, mas ela é elevada se se comparar com o resto do mundo. Elevada e muito baseada no consumo e não na renda, o que gera uma hidroelétrica de desigualdade econômica, porque ela é regressiva, ela desconsidera a brutal desigualdade social e econômica que existe nesse país e ela, ao contrário, a alimenta. Não bastasse isso, como os entes tributantes têm no ICMS a principal e grandiosa carga tributária atribuída aos Estados-membros, né? A gente ainda tem um requinte de loucura através da desenfreada e não controlada guerra fiscal entre os Estados. Ao arrepio da legislação que estabelece as regras do CONFAS, que antes era a unanimidade, e no governo Temer houve uma modificação da lei complementar, estabelecendo uma disciplinação por 2/3. Nem assim, há freios à guerra fiscal que desequilibra brutalmente o desenvolvimento econômico brasileiro, porque também gera insegurança, gera desnivelamento daquilo que em economia se chama do the same level playing field, né? O próprio PNBE, nós fizemos uma consulta ao CAD, né, que em 99, que respondeu claramente, obviamente, sem grande dificuldade de natureza jurídica, econômica e psiquiátrica, que a guerra fiscal é um absurdo do ponto de vista concorrencial. Sem contar a sacrossanta Zona Franca de Manaus, que estabelece também incentivos desnecessários, desnivelantes da concorrência, e tudo isso com efeitos extra-board dentro do Mercosul. Portanto, os nossos irmãos, quando vêm aqui pedir dinheiro, deviam estar mais atentos, né, a devastação que o sistema tributário causa no âmbito do próprio Mercosul, porque afeta Buenos Aires, Montevidéu e Asunción, né? Esse desnivelamento precisa acabar. Portanto, uma reforma tributária que tire a ênfase ao consumo e leve uma outra racionalidade, ela é bem-vinda. Uma reforma tributária que seja simplificadora, que seja detox e não overtox, como as que estão aí, ela é bem-vinda. As reformas que estão aí, há um juízo de análise, como o Gilson falou, e o próprio Luigi também falaram, não há dúvida, elas são overtox, porque elas criam uma nova dificuldade, né, sobre a reordenação do sistema tributário nacional, que deverá passar por um prazo longo de implementação, conforme previsão,
e trilongo de apreciação pelos órgãos judicantes administrativos e tributários e judiciais, né? Então, eu não vejo, por essa razão, que isso possa ser uma boa notícia, né? Além do que, nós estamos passando por uma fase de análise de uma reforma tributária num contexto político, né, estrutural de absoluta fragmentação e desagregação, que é, obviamente, dificultoso de criação de consenso e facilitoso no sentido da captura de interesses setoriais e privados com poder econômico, né? Portanto, o que pode resultar disto é uma fragmentação muito piorada de um desenho tributário nesse atual quadro congressual que nós temos no Brasil. Captura por lobbies, desde empresas até setores, que podem eventualmente criar um polo de interesses que venha a distorcer uma reforma tributária que atenda ao interesse nacional da sociedade brasileira, que reduza a desigualdade, promova desenvolvimento, simplifique a estrutura tributária vis-à-vis aos interesses internos e vis-à-vis a comparabilidade com as economias internacionais que concorrem com os setores aqui instalados no Brasil, na atual estrutura econômica mundial, né? Como é que são os setores, como são tributados aqueles que concorrem conosco, oriundos do exterior? Qual é a carga tributária? Qual é a estrutura vis-à-vis a que nós temos aqui? Além do que, na atual conjuntura, nesse momento, a reforma tributária está sendo coanalisada com o encaminhamento do arcabouço fiscal. Simultaneamente, on time. E o arcabouço fiscal, ele traz o quê? Uma expectativa de equilíbrio mediante uma futura provável e desejável aumento de arrecadação. Aumento de arrecadação. Sim, porque a conta não fecha. E isso é uma contabilidade que a lei da gravidade não revoga. É preciso fechar a conta. E a promessa de equilíbrio fiscal com um aumento de arrecadação, que virá por um suplicado desenvolvimento econômico, que obviamente é desejado, mas precisa os pressupostos econômicos jurídicos para que ele se efetive, ou um aumento total de carga tributária sobre a plataforma que existe. Sobre a plataforma que existe. Que alíquota será colocada nesse imposto sobre valor agregado? Qual o rearranjo entre os estados? Isso certamente, do ponto de vista constitucional, tem muitos autores que estão dizendo, jurídicos, que viola o Pacto Federativo. Vários governadores já estão se levantando contra. Nos jornais de hoje, o governador do Rio e o governador de São Paulo já sinalizaram contra. Dos mais de 5.000 municípios que nós temos no Brasil, os prefeitos também estão se preocupando e se levantando contra. Portanto, eu não sei como essa reforma será encaminhada e a atender os interesses que estão sendo aí muito debatidos. Uma das grandes reformas, além desse projeto, que confesso que me encanta, que o Luigi tem na área de serviço destinado à Previdência, uma das grandes reformas que precisa ser vista realmente do ponto de vista tributário no Brasil
é a revisão de toda a renúncia tributária e incentivo fiscal sobre o crivo do desenvolvimento nacional e não sob a ótica de atendimento de interesses de RG determinado ou de setores determinados, né, que capturam o Estado para conseguir incentivos em seu benefício e em detrimento de toda a sociedade. O rearranjo dos incentivos seria uma grande tarefa a ser feita pelo Congresso, né? Essa não me parece que esteja no prumo, né? A reordenação que está sendo feita, eu tenho muita dúvida que ela venha significar uma complexidade muito grande, com inequívoco e necessário, por conta das diretivas do arcabouço fiscal, aumento de arrecadação. Aumento de arrecadação. Porque ela é necessária para atendimento dos pressupostos desse arcabouço que está sendo colocado e já está em segunda rodada de votação no Senado, tendo passado pela Câmara. Se ele vai assim, ele vai precisar de um grande lastro de arrecadação. Para onde vai sair esse canhão de arrecadação é que é a dúvida, sobretudo agora colocada dentro de uma reforma tributária, né? Isso preocupa, né? Os governadores estão já se movimentando, como eu disse, os prefeitos também, né? Sem realmente a gente passar por uma identificação dos principais pontos de diagnóstico dos efeitos nocivos da nossa estrutura tributária, esses indicadores que estão colocados nas PECs, que estão em análise no Congresso, não me parece que atendam às reais causas do que temos passado aqui no Brasil. Ao contrário, acho, com grande probabilidade, que pode agravar o quadro complexo do sistema tributário no Brasil, do ponto de vista econômico e do ponto de vista jurídico, porque as discussões são inúmeras. E só para fechar, vários pontos importantes de análise para esses projetos de emendas constitucionais que estão em julgamento ainda não estão colocados na mesa. Como os deputados e os congressistas vão analisar e vão encaminhar votação, não está claro. Quando isso vai ficar claro? O detalhe na área tributária, e o Gilson sabe muito bem disso, o Luigi também, o detalhe é importantíssimo e pode criar distorções imensas, né? E isso precisa ser aclarado, precisa ser desenhado, né? Porque senão a incerteza é enorme e os grupos de pressão estão todos muito bem se movimentando lá no Congresso. Num Congresso fragmentado. Num Congresso muito fragmentado do ponto de vista político. E isso o PNBE sabe bem. O Mário Ernesto é professor. Essa fragmentação, ela realmente pode ainda trazer complicadores muito grandes no encaminhamento de um projeto desse. Torço, espero que haja realmente uma vertente de simplificação. Não há dúvida, o nosso sistema tributário é um prédio que conspira
contra qualquer setor no Brasil. A indústria, o serviço. Não há como ser competitivo ou mesmo sobreviver num terroir tributário como nós temos no Brasil. Portanto, esperamos, e o PNBE aqui, com todos os pensamentos que nós temos, que a gente consiga contribuir, certamente vamos, para o encaminhamento de uma reforma que seja realmente competitiva, simplificadora, reestruturante, que reduza a desigualdade, não gere desigualdade, que seja detox e que dê um grande upgrade para a economia brasileira, né? Nós temos tudo para que isso aconteça. Temos, porque pelo que vivemos e pelo que passamos, de tudo de errado a gente já fez. Agora, acho que dá para começar a acertar, ainda que por descuido. Acho que esses são os pontos um pouco gerais, Fábio, porque o detalhamento é muito grande. Acho que é legal a gente agora possibilitar um tempo de debate, de análise. E parabéns, Fábio, por conduzir esse debate, que eu acho que o PNBE tem tudo para contribuir, o Luigi, o Gilson, o Mário, né, do ponto de vista político, porque a tarefa é imensa e o risco é, assim, impressionante. Muito obrigado. Muito bom, Fernando, muito bom te ouvir, parabéns, é uma riqueza de informações e ideias muito grande. Fazendo jus a quem teve essa ideia, foi o Luiz Meyer que teve, a gente só ajudou a implementar, né, Luiz? E foi muito boa ideia. Um dos mais ativos debatedores aqui no chat é o Ricardo Amoroso. Ricardo, se você prometer ser bem objetivo, eu passo a palavra para você, senão eu leio as suas perguntas. A minha sugestão é fazer para os três debatedores. Já vi que Mário também está na fila. Mas vou pedir respostas bem concisas para Fernando Marques, Luigi e Gilson, né? Então, Ricardo, falo eu ou fala você? Fala você. Você está sem som. Não estou te ouvindo. Alguém está ouvindo o Ricardo? Não. Não estamos te ouvindo, Ricardo. Eu vou lendo, para a gente ganhar tempo, está sendo gravado. O Ricardo comentou várias coisas, né? Primeiro, a questão da distribuição, o Luiz já respondeu. Depois, ele disse que a questão do conselho, que eu queria que vocês três comentassem, esse conselho que vai ser criado, né? E depois, o Ricardo ainda comentou da questão de... Temos várias considerações sobre o Pacto das Partes Isoladas da reforma e várias interesse sobre os impactos dos retalhos. Mas alguém, além do API, deve ser a API, que você botou API, mas deve ser a Bernardo API, faz a conta geral para ver se a conta fecha? Cadê a conta? Então, ficam essas duas comentários do Ricardo, perguntas do Ricardo sobre esse conselho que seria criado, e eu passo a palavra para o Gilson primeiro, porque foi o primeiro a falar, sempre respostas o mais concisas possíveis. Em relação ao Conselho, não há consenso, de fato, e pelo que está posto na proposta constitucional, é bastante complexo a sua funcionalidade. O Estado de São Paulo, e me parece que o Rio de Janeiro também, está pretendendo mudar isso para uma Câmara de Compensação. Alguns especialistas, ouvido, dentre eles uma professora especialista em IVA, que leciona na Faculdade dos Estados Unidos, agora não estou lembrando qual, diz que a Câmara de Compensação é totalmente prejudicial aos demais estados e beneficia São Paulo, que vai ter, como tem a economia bem maior, vai comandar essa Câmara e os outros estados e municípios ficarão na mão dela. De São Paulo. Então, de fato, é uma situação que não tem uma resposta objetiva para isso e nem se vai passar essa situação, porque é, de fato, bastante complexa. Gilson, Luigi, comentários sobre os dois pontos que o Ricardo falou? Tem que ativar o seu som.
Não estamos te ouvindo, Luigi. Ainda não estamos te ouvindo. Você tem que ligar o som, Luigi. Ainda não. Eu vou passar a palavra, então, para o Fernando Marques e eu vou pedindo para você desativar o seu som, ativar o seu som, Luigi, nesse meio tempo. Fernando, com a palavra. Essa Câmara ela precisa ser detalhada e eu diria que ela precisa ter rapidamente, por análise de controle concentrado, uma análise do Supremo Tribunal Federal para dar o enforcement às decisões dela. Hoje nós temos o CONFAS. Muitas regras que passam são a revelia do CONFAS. E o Supremo demora para tomar uma atitude e corrigir as distorções que são realizadas. A efetividade das decisões, sejam elas quais forem, na matéria tributária, eu acho muito importante que, em qualquer casamento de reforma tributária, o Poder Judiciário chegue rapidamente ao altar e sacramente o casamento. Porque, senão, essas novidades não serão implementadas e vão gerar distorções. É preciso haver uma conjugação de vontades e enforcement entre o que dispuser o legislativo, seja o que for, e o que vier a entender, em último grau, que é o judiciário, pela sua mais alta corte, que é o Supremo. Qualquer novidade tributária vai gerar milhões de discussões. E tudo que a gente não pode agora é aumentar a insegurança jurídica. Perfeito, Fernando, obrigado. Luigi, agora com o microfone, os 2 pontos do Ricardo Amoroso, e depois eu passo para o Mário e para o Percival, que tem perguntas para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, eu queria ressaltar exatamente essa pergunta que foi feita com relação aos números que o Bernardo Apim nunca apresentou até hoje. Eu sempre questionei ele, ao longo desses anos todos, por que ele apresentou uma proposta vaga, com várias alternativas, mas nunca dizendo quais seriam os índices e quais seriam as alíquotas necessárias para suprir aquela proposta que ele colocou. Ele disse, a resposta sempre que ele falou, que precisaria saber, porque ele não sabe exatamente qual é as demandas dos vários setores que vão pedir isenção, vão pedir diminuição de carga tributária, etc., para depois poder estabelecer alíquotas. Ora, mas se você não tem um arcabouço, pelo menos mínimo possível, saber quais seriam essas alíquotas, como é que você vai começar a discutir qual é o benefício que você pode dar para um setor em detrimento de outro? Eu estive na Itália agora há pouco, e na Itália, por exemplo, em Nápoles, você tem IVAs diferenciado no centro da cidade e fora da cidade, com a mesma base tributária. Quer dizer, um restaurante você paga, lá sei, 10% de IVA, no outro restaurante você paga 15% de IVA se você estiver no centro da cidade. Dentro da própria cidade, o IVA já é diferenciado. Você imagine o que vai acontecer agora com relação a isso. Pressões, como estava sendo colocado aqui, pressões em vários setores que são mais bem organizados. Por exemplo, os bancos vão ser beneficiados com essa reforma. Vai diminuir a carga tributária dos banqueiros. Você imagine uma reforma tributária que a primeira coisa que ele faz é beneficiar os banqueiros. Você não tem nem pé nem cabeça isso. Por isso eu acho que essa reforma, não, meu modo de ver, do jeito que está e do jeito que estão sendo colocadas as coisas, não vai prosperar. Ok, Luigi, obrigado. Mário Ernesto Humberg, ative o seu som, por favor. Boa tarde a todos. Eu não sou especialista em reforma tributária, nem em tributação. Aliás, não sou especialista em nada.
Mentira. Mas eu não gosto muito da ideia de ficar inventando novidade. O Brasil tem essa mania, que já virou chamada jabuticaba, da gente criar coisas que são brasileiras. Eu acho que no caso do Luigi pode ser até interessante, porque é uma coisa bem específica para financiar a Previdência. Mas, do ponto de vista do consumo, existem sistemas que funcionam no mundo, né? Os países da Europa, e a Fátima está aí, que vive lá, os países da Europa usam o IVA e funciona. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua regra e seu tributo, tem imposto de renda, tem imposto sobre vendas, etc. E também funciona. Quer dizer, a competitividade do país não depende da complexidade tributária, depende da adoção de um sistema e da manutenção desse sistema. A nossa complexidade que nos criou o chamado manicômio tributário, como definiu um conterrâneo do Gilson há mais ou menos 30 anos ou 40 anos, esse manicômio tributário é o resultante de uma porção de emendas e ajustes, etc. Nós temos que ter um sistema simples. Bom, todo mundo paga IVA, então é 20% de IVA, 25% de IVA. Depois acerta o índice, mas não tem exceção. Se a gente começa a abrir exceção, nada funciona. Então, acho que isso é um ponto básico que a gente deveria defender. Todo mundo paga o mesmo imposto, alguns vão ser beneficiados, outros vão ser prejudicados, e depois isso se acerta. Mas eu acho que temos que começar, e acho que não deveria começar logo, deveria começar em 2026 ou 2027, para haver um tempo de ajuste, estabelecer aí uma alíquota básica, e aí, durante esse período, se faz a conta. Se tivesse usado esse sistema, o que teria acontecido? E aí dá tempo de ajustar. Um pouco como foi no nosso caso da Constituição. Vamos usar o sistema presidencialista, daqui a 5 anos a gente avalia se mantém o presidencialismo ou volta para o parlamentarismo. Acabou ganhando de novo o presidencialismo. Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco mais a longo prazo do que é hábito no Brasil. Obrigado, Mário. Comentários, Gilson, depois Luigi, depois Fernando. Gilson, eu acho que ele apertou a tecla errada. Então, Luigi, você... Não, eu já entrei, obrigado. Já voltou, ok. Não, eu acho que o Mário tem razão. A questão do entendimento de qual o limite da carga tributária é muito ampla e vai gerar muita discussão. Se a gente ampliar muito essa discussão, esse debate, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o ideal seria, de fato, estabelecer uma tributação razoável e uniforme. Mas eu também acho que a proposta que foi colocada, não retirando, não fugindo de todas as colocações que o Fernando fez em relação ao sistema e às demais questões, me parece razoável ter alíquotas diferentes, não na amplitude que nós temos hoje, mas para alguns setores que eu acho adequado. Não estabelecer a quantidade de alíquotas que nós temos hoje, mas 2 ou 3, como está se prevendo, eu acho que isso não é isso que vai tirar dos trilhos a reforma, me parece. Mas tem todas as outras questões que bem observou o Mário, que tem que ser respeitadas. Obrigado. Obrigado, Gilson. Luigi? Posso falar? Pode, é a tua vez. Bom, veja bem, Mário, dessa vez eu tenho que discordar de você. Eu acho que não é problema de todo mundo estar usando o IVA. Não é verdade. Na Europa está se discutindo o IVA, se é válido ou não continuar com ele, porque não é uma solução perfeita, não é uma solução hoje na era digital, onde, na verdade, estão querendo criar um imposto sobre, já que eles já criaram um imposto sobre as grandes movimentações da nuvem, Google, sobre a Amazon, etc., estão cobrando porque
esse imposto fugia do Estado, fugia da cidade onde ele era efetivamente pago. Então, essa modernização do sistema hoje econômico tem que ser levada em conta. E a única coisa que pode efetivamente alcançar isso é no momento que você faz o pagamento dos serviços prestados ou daquilo que você comprou. E nesse momento onde você está, você vai pagar o imposto e vai recolher imposto naquele local. Por isso, você estaria até fazendo justiça social. Quem movimentar mais recursos financeiros, vai pagar mais ainda do que os outros que não têm essa capacidade. Eu acho que a CPMF não é uma jabuticaba, não. Durou aqui durante 12 anos e funcionou muito bem. E ninguém questionou muito esse tipo de imposto. A única coisa que o banqueiro não gostou e, quando teve oportunidade, a primeira coisa que fez é detonar esse CPMF e outros setores também muito importantes, intermediação, por exemplo, que não gosta disso, também não detonou isso. Mas eu acho que esse imposto, você focando o imposto, não quero criar um imposto único como a nível de todos os impostos serem uma contribuição à sustentação financeira, mas esse específico para a Previdência, para manter o sistema previdenciário ativo, eu acho que nós deveríamos experimentar. Excelente, Luigi, obrigado. Fernando Marques. Eu acho que cabe uma observação primeiro para o Mário, vamos pela ordem. De fato, esses projetos, sobretudo o do Bernardo Arpi, que, diga-se de passagem, foi meu colega lá no Santa Cruz, na mesma classe, ele também tem... Hã? Você não ensinou coisa boa para ele, Fernando. Ele sempre gostou, foi fazer economia e tá aí. E ele também tem um prazo longo para implementação. Muito longo. O que, em parte, é bom e, em parte, eu vejo que é péssimo em se tratando de Brasil, porque no Brasil a gente muda as coisas por hora, por dia. As decisões mudam e nada impede que, se aprovada essa reforma, por suposto, com delay de implementação, o ano que vem, ou daqui a 3 anos, com um novo presidente, não sei o quê, já se mude a reforma da reforma, entendeu? Sem nunca ter nascido. Ela vai ser alterada sem nunca ter nascido. Concordo com você, Fernando. Gente, é muito... sem consideração. E a outra, para o Luigi, eu diria, Luigi, que tem um argumento aí muito bom. Uma reestruturação tributária com destinação à Previdência. Ontem saíram os dados do IBGE. E os dados revelam que a nossa população não cresceu tanto como talvez esteja diminuindo, com um viés de envelhecimento enorme. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que a pressão previdenciária brasileira está em fogo alto. E se nós tivermos uma reforma previdenciária como tivemos recente, já muito meia boca, fora os setores privilegiados que saíram festejando dela, né? Não vou dizer quem, né? A questão previdenciária brasileira vai entrar em rota de default acelerado, e aquela boca do jacaré que o Luigi mostrou vai ser um crocodilo muito mais turbinado, que vai precisar recurso, né? Então, mais um ponto aí, Luiz, para você colocar na sua coleção aí a favor, né? Obrigado, vou colocar assim.
Os dados do IBGE indicam aonde está o incêndio. E a sua proposta leva água para o incêndio, e não mais lenha na fogueira, né? Muito bom, Fernando. Muito bom. A próxima pergunta é Percival. Considerando o horário, que já não está tão longe do final, Perci, eu vou pedir para você, para os três debatedores responderem a pergunta do Percival, ou a colocação do Percival, e já fazerem suas palavras, seus comentários finais. Eu, em primeiro lugar, queria criticar essa forma de debate. Eu acho que os três debatedores deviam falar no início, depois nós devíamos debater, e depois eles falam no final. Para mim, me parece muito mais prático e mais rápido. Aproveite-se mais o tempo. Segundo, quero cumprimentar o Mário, porque ele é o único especializado em não ter especialização aqui no país. Então, também merece ser a recomendação. Depois, sobre a reforma, eu queria falar o que muita gente falou. O que falta aí é voltar às origens da reforma, que algumas pessoas falaram simplificação, redução da burocracia, redução dos custos, uma questão de um mínimo de formatação nacional para evitar esse embaralhamento, essa guerra fiscal, maior segurança jurídica para reduzir a litigiosidade, né? Ter mais formas de negociação, mesmo quando tem a litigiosidade, mais rapidez do judiciário, acho que isso foi falado, porque tem 2/3 do PIB em discussão no STF. E isso é uma loucura. E nós tivemos uma decisão recente que o Superior Tribunal de Justiça tinha dado por unanimidade numa determinada direção, e anos depois o STF foi e falou que não valia aquilo, que era outra direção. Então, é difícil a gente trabalhar dessa forma. Também eu queria fazer uma crítica ao empresariado nacional, porque o que se vê é interesses corporativos, né? Os trabalhadores estão um pouco lidando com isso, mas a gente vê que indústria, comércio, serviço, agro, só querem jogar água para o seu moinho. Não me parece que isso vai ajudar muito, porque se todos eles se unissem em simplificação, etc., talvez houvesse um pouco mais de... A mesma coisa é estados, municípios e União, né? Acho que também deveriam estar discutindo com um pouco mais de desprendimento. Acho, enfim, que deve atingir a todo, deve procurar acabar com a informalidade, com privilégios. Acho fundamental que se contenha a carga, inclusive nos 3 níveis de governo, e sem que estados, município e União usem expedientes como aumentar a taxa das custas judiciais, etc., aumentar a taxa sei lá, essas taxazinhas, às vezes, de licença de funcionamento, que é uma forma que eles aumentam a carga tributária sem que ninguém perceba. Apoio essas ideias do Luigi, né, de tentar formatar alguma coisa que seja igual para todos, né, e reduzir o tributo sobre o consumo, né? Apoio essas ideias do Mário, que deve entrar e daqui a alguns anos que deve entrar em funcionamento, e acho que deve ser gradualmente para a gente ir se adequando e incidir sobre grandes fortunas, grandes ganhos, barco e avião e objetos de luxo, sob herança, grandes heranças, evidentemente, um pouco mais sobre bancos, mas de uma forma que se consiga encontrar que os bancos não transfiram para o consumidor aquilo que aumentam deles, como aconteceu recentemente, que o governo federal aumentou o imposto, e eles transferem para as taxas que nós somos obrigados a pagar. Sobre o e-commerce, sobre compras do exterior, então não faltam coisas, né? Toda reforma, eu acho, será criticada, então eu acho que a gente tem que arriscar também alguma coisa. E acho que tem que discutir a reforma do Estado e administrativa também, porque senão não funciona muito bem essa só reforma tributária. Muito obrigado, desculpe se eu falei demais. Foi uma pequena preleção, aplaudida pela Fátima entusiasticamente. Eu passo a palavra para o Gilson para comentar a pergunta / preleção do Percival. Eu não podia fazer outra coisa que não concordar com o meu amigo Percival sobre tudo que ele colocou. Me parece, eu fiz
um comentário em relação à proposta de reforma, mas não dei minha opinião sobre o que eu acho dela como um todo. Na verdade, eu acho muito covarde, né? É muito restrita. Nós não estamos reunindo alguns tributos, não criando, de fato, nada de novo. E eu acho que está na hora de nós criarmos mais uma jabuticaba nossa, como nós fizemos com a CPMF anteriormente, e o PIX também, que é criação nossa, quer dizer, o sistema está sendo levado direcionado todo para o digital. Então, qualquer sistema tributário que não leva em consideração isso tende a não contemplar a totalidade da economia. Então, a gente precisa pensar, de fato, nisso, e eu não sei se não seria o caso de repensar o imposto único do Marco Sintra, porque, de uma forma geral, eu era totalmente contra quando foi lançada a ideia, mas a gente vai avançando o estudo sobre o assunto e vê que os impostos que nós temos hoje não atingem ou não abrangem toda a economia. Então, precisamos sair desse quadrado para achar alguma solução que seja mais adequada. Eu agradeço a todos a paciência por me ouvir e fico à disposição. Muito obrigado, Gilson. Luigi, resposta ao comentário do Percival e suas considerações finais. Não, o Percival falou algumas coisas corretas. É isso. A única coisa que eu acho que nossa proposta, por exemplo, do setor, não é do setor de serviço, a nossa proposta é genérica para toda a economia. Eu nunca defendi um setor específico. Aliás, apesar de nós fazermos parte dos 17 setores que estão beneficiados com a folha de pagamento, desoneração da folha de pagamento, claro, o meu setor de TI, mas eu sou obrigado a apoiar essa proposta que está lá, mas nunca fui defensor de que só esses 17 seriam beneficiados. Nós temos que ampliar isso para toda a economia. Por isso, essa proposta de CPMF para todos os que têm movimentação financeira bancária é universal, não é específica para um em detrimento de outros setores. Concordo plenamente que todas as isenções deveriam acabar, não deveriam ter isenções para um em detrimento de outros, porque se alguém não paga, o outro vai pagar a conta. E essa é uma coisa que não pode existir mais. E esses benefícios que vão ser dados para alguns setores em detrimento de outros, realmente é complicado a gente... criar um processo em longo prazo também não é bom, porque nós vamos ter, já temos com um, já é complicadíssimo a área jurídica. Imagine com dois, você tem que suportar 2 sistemas ao mesmo complementares. É uma festa para advogado tributarista. Parabéns para os advogados tributaristas. Muito obrigado por tudo, já que você permitiu, então, falar, porque eu acho que você falou que a gente tem que se despedir, né? Eu agradeço muito a gentileza do convite e estou aqui para colaborar e não para questionar, fazer com que pôr lenha na fogueira. Eu quero simplificar. Ao longo desse tempo todo, a gente procurou sempre fazer propostas simplificadoras e não complexas. Muito obrigado. Valeu. Perfeito. Muito obrigado. Fernando Marques, suas palavras, comentando os comentários do Percival e suas palavras finais. Não, só sempre o Percival muito acurado aí com os comentários dele. É isso que o Brasil precisa, né? Realmente rever estruturalmente uma reforma tributária que seja redutora das desigualdades e geradora de emprego, que ao final e ao cabo cumpram o que está na ordem econômica constitucional, no artigo 170 e na ordem tributária constitucional. Né? Cumpram com o princípio da capacidade contributiva, tratar desigualmente os desiguais, né? Reduzindo a desigualdade, promovendo o desenvolvimento econômico e social. Né? E hoje nós temos uma estrutura tributária que descumpre os princípios constitucionais na prática. Né? Aqui nós temos os iguais que se acham mais iguais que os outros, né? George Orwell, né? Revolução dos Bichos. Portanto, é um tema muito importante. Eu gosto, é apaixonante. Acho que o PNBE, pelo que você viu aí, né, Fábio, nós temos no nosso grupo
pessoas com imensa capacidade de contribuir nesse momento importante. Portanto, parabéns você e o Luiz Meyer pela escolha desse tema. Eu fico à disposição para ajudar e esperamos que a gente consiga aí contribuir nesse debate que é tão importante no Brasil nesse momento em que a economia não é mais analógica, né? Ela é digital, ela tem um outro patamar e que, portanto, o sistema tributário tem que estar à altura dos acontecimentos tecnológicos e brasileiros. Então, muito boa noite, muito obrigado. Muito obrigado, Parabéns, Fernando Marques. Muito obrigado a todos. Encerramos com isso essa nossa excelente roda de conversa sobre a reforma tributária. Vamos, com isso, encerrar a gravação, mas não encerrar necessariamente o evento.